Hoje eu estou aqui para bater um papo com a Rosana Miranda, proprietária da companhia Tércio Miranda. Rosana, primeiramente, obrigado por abrir as portas da propriedade para a gente estar fazendo essa matéria. Prazer imenso poder estar falando com você. Tudo bem? Tudo ótimo e nós que agradecemos, estamos felizes em receber vocês aqui. Eu vou tentar matar a curiosidade aí de todo o pessoal. Você, antes da companhia, antes de casar com o Tércio, você já vivia esse mundo ou não? O que você fazia antes? Não, eu era fisioterapeuta, fazia massagem pós-cirúrgica. Não tinha nada, não conhecia nada de rodeio. E aí eu conheci o Tércio, né? E ele começou a falar de rodeio e eu, como todo mundo, né? Eu imaginava o rodeio como maus tratos aos animais. E aí ele começou a me apresentar um outro mundo, né? E aí a gente se envolveu, nos casamos. E aí que eu tive a vontade, né, de mostrar para todo mundo que não existe maus tratos. Muito pelo contrário, como eu sempre falo, os touros são melhor, são mais cuidados que eu. Que a gente cuida mesmo com muito amor. Me apaixonei também, né, pelo mundo do rodeio, principalmente pelos animais de pulo. A gente tem muito amor, muito carinho. E cada dia aprimorando mais e mostrando que pode-se fazer rodeio sim, pode-se ter touro de rodeio com bons tratos e bem-estar aos animais. Você, como disse, tinha uma rejeição até com esse esporte. Sim, E a primeira vez que você foi no rodeio, logo de cara você viu que não era nada daquilo que muita gente pintava? na verdade, primeiro eu fui na fazenda conhecer os touros, né? Então, o dia que eu fui, estava se fazendo acupuntura nos touros. Aí eu falei, meu Deus, mas por que você está fazendo acupuntura? Não, para ele relaxar. Então, assim, ali eu já vi, né, o que não havia maus tratos, né? A maneira que ele cuidava, a maneira do manejo ali, né, de passar um boi. Então, assim, quem faz acupuntura num touro não vai levar um touro para o rodeio para ser machucado, para ser, né? Então, quando eu fui no rodeio, eu já não tinha esse preconceito. Mas aí, sim, o mundo do rodeio você vai vendo que não existe mesmo, assim, que é tudo falta de informação, eu acredito, né? Acho que assim como você tinha uma visão diferente antes de conhecer, às vezes usando você como uma figura feminina, você acha que o pessoal que fala tinha que vir conhecer a fundo? Você acha que todo mundo que viesse conhecer realmente como é feito, como é o zelo com os animais, mudaria de opinião assim como você mudou? Com toda certeza. Tanto que toda a estrutura que a gente montou aqui, acredito que você vai mostrar, né? É para isso. Porque a gente quer mostrar que não é só na mídia que a gente fala, né? E realmente aqui, né, na nossa cia, na nossa fazenda, a gente cuida dos touros como a gente cuida de nós mesmos, sabe? Eu acho que até mais do que a gente, porque está sempre fazendo exame, está vendo os touros, cuidando. Vou te dar o exemplo de um touro que eles estão perguntando muito, o Mar de Fogo, né? Se machucou, acho que tem 6 meses. E a gente, assim, não desiste do touro. Então, todo o tratamento que nos é apresentado, a gente tem feito, a gente tem lutado. Então, assim, a nossa estrutura eu creio que a nossa intenção aqui é mostrar que não existe maus tratos. Então, eu acredito que qualquer pessoa que vier aqui vai entender isso. Como que foi essa mudança para você? Você casa com o Tércio Miranda e aí o amor pelos animais ele começa a ficar maior. Como que é a Rosana no dia a dia? Qual era o touro preferido que você tinha? Quem acompanha as redes sociais da companhia, quem acompanha o seu Instagram, vê você sempre postando. O Netflix é um É, animal que você é sempre falou um. muito. Qual que é o É, seu preferido e como que é o seu contato diário com esses animais? é que tem histórias assim, né? A gente vai criando histórias com os touros, que nem da outra boiada, eu tinha um impressionante, que era um boi assim que eu tinha muito amor,
porque eu vi ele se machucar num certo rodeio, eu vi a recuperação, foi a primeira vez que eu vi. Então eu peguei um carinho especial. E o Net foi um boi, é uma história engraçada, que o Tércio comprou, né? E eu falei, Tércio, mas a gente não ia comprar boi esse ano, a gente só ia cuidar. E ele acreditou muito no touro, e realmente o touro foi um sucesso. Então aí você vai se apaixonando, né, pelos animais. O rei da safra era um boi assim que aos meus olhos eu acho que eu nunca mais vou ver um boi tão lindo assim, de músculo, de formação como ele era. Eu era apaixonada por aquele boi, né? Era não, sou, né? Porque você não, ele vai, mas o sentimento fica. Hoje eu posso te dizer que na boiada atual tem também os queridinhos. Eu sou apaixonada pelo olho mágico. Infelizmente o Xangai que a gente perdeu também era um dos meus preferidos. Eu gosto muito do comentário, né? É um boi que a gente está aí tentando trazer de volta, recuperar, e eu acredito muito nele. O Escuridão, que é um touro que o Tércio comprou também. E quando ele comprou, eu falei, Tércio, mas você comprou esse boi, não sei o quê. E aí quando eu vi ele pular, né, aí você vai, aí assim, é muito engraçado. Você se apaixona pelo boi, é uma coisa assim que não dá para explicar. O Vingador, né, que é um animal que... O Vingador, ele é assim, eu acho ele incrível, porque você passa a mão nele. Acho que você já passou, né? Já tem uma foto com ele. Isso. E aí, ele, a hora que ele entra no brete, parece que ele se transforma ali, sabe? É uma coisa incrível. Então, assim, a gente não tem como não amar, sabe? O... Também, assim, a maneira deles pular, sabe? A maneira, assim, você vê o boi aqui no pasto, aí você vai, leva para o rodeio, o boi pula, o boi se desempenha. Então, a gente vai se apaixonando, né? Hoje eu sou apaixonada. E o meu dia a dia, assim, hoje a gente mudou um pouquinho a nossa rotina, né? Porque o pai do Tércio faleceu e ele assumiu, né, a empresa dele no Paraná. Então a gente se divide entre a companhia e entre a empresa, né? Nós trabalhamos nos dois. Então, assim, a companhia hoje pra gente é o nosso escape, né? É um momento nosso de lazer, aquele amor. Quando a gente vem pra cá, a gente já vem assim, naquela empolgação, em encontrar com os bois, em ver, em saber se melhorou. O Tércio o tempo todo, né, mantendo contato com o veterinário, com os funcionários aqui. Então, assim, mudou um pouco da outra boiada, né? Mas o amor continua o mesmo. E assim, eu falo que a cada dia eu estou mais apaixonada, porque dessa boiada eu participei de muitas negociações, né? E aí quando você participa, que você compra um boi, nossa, aquilo ali é uma coisa incrível, né? Então eu posso dizer que eu falo assim, que hoje eu sou mais apaixonada que o Tércio. Hoje, já com esses anos de experiência, acompanhando a lida, você se sente hábil, por exemplo, não, Tércio, esse não serve para boiada. Hoje você arrisca Não, não. nessa parte não? Não, 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 isso não. Eu tinha muita vontade, quando a gente voltou com a boiada, de adquirir novamente o touro briga de galo. Não pelo desempenho do touro, é um touro muito bom, todo mundo sabe, comprovado aí. Mas ele fazia parte da nossa história, da CIA. Porque o Tércio comprou ele garrote, né? Foi garrote, né? E ele se desenvolveu muito bem, fez uma história ali com ele. Então nós saímos do rodeio e voltou, e dois touros que eu queria muito eram o Net e o Briga. Então assim, esses bois eu já sabia, mas eu não tenho esse olhar clínico, não tenho. O Tércio até fala, você não entende nada. Eu tenho assim aquele amor, aquele carinho. Às vezes o boi nem é bom, mas ele jamais vai se desfazer porque eu gosto muito. Você citou dois touros aí dois animais que vieram junto com outros. O Netflix veio na compra
da máfia do boi, Isso. que veio com outros touros. E o Briga de Galo, ele veio numa aquisição aí que foi muito falada, que foi um valor bem expressivo, Isso. onde foram adquiridos 3 animais da BR Bananinha. É. E até você me falou em off, todo mundo achou que a gente estava comprando os 3 animais para trazer o olho mágico, mas não foi bem assim, né? Não. Eu queria o Briga. E o olho mágico para eles, né, pro Bananinha, para Josi, para a família ali, era o boi, né, que era o querido deles. Então eu negociei o olho mágico, mas no meu coração, né, a nossa intenção era trazer o Briga. Só que por estratégia, né, que a gente tem várias estratégias assim quando vai comprar animal, a gente não deixou isso transparecer, porque senão acho que aquele valor ainda ia ser maior, sabe? E eu gosto muito do olho mágico, né? Porque foi um boi ali que eu participei da negociação. E até assim, fiz surpresa pro Tércio, ele soube só quando tinha que pagar. Enquanto não chegou a hora de pagar, eu não contei. Porque há um tempo antes, ele tentou adquirir o touro olho mágico. Ele queria o touro olho mágico e eu queria o Briga. E aí depois, né, através de um corretor, e aí, eu consegui negociar, eu mesmo negociei com o Bananinha, que é uma pessoa maravilhosa, ele e a Josi. E aí não tem como você não amar, né? É uma coisa assim maravilhosa. E imagina também para mim poder dar essa alegria pro Tércio, né? De falar, ó, consegui o boi que você tanto queria. Então, assim, foi incrível para mim, né? Então, assim, essa boiada, a outra, quando eu cheguei, ela já estava pronta. E essa é uma boiada que a gente está construindo juntos, né? E tem sido um momento novo na nossa vida, né? Passamos por muita coisa quando estávamos longe do rodeio. E hoje o rodeio para a gente tem um outro sentido, né? Então, assim, a gente queria o Briga. Você até falando desse assunto, você e o Tércio voltaram com outra mentalidade. Hoje a busca, os propósitos dentro do rodeio, eles são diferentes que daquela boiada que foi vendida em 2019? Totalmente, totalmente. Eu posso dizer para você que 100%. Às vezes a gente está só envolvido em alguma coisa e a gente não consegue olhar para o ser humano e ver as dificuldades. Quando a gente passa, né, a gente está ali no lugar do outro, vamos supor assim, aí a gente entende muita coisa. E quando a gente voltou para o rodeio, a gente não voltou mais para... É lógico que assim, não vou falar, nós somos competitivos sim, a gente gosta de ganhar, a gente está nisso e eu creio que a gente vai ter uma boiada tão boa quanto a outra. Mas o nosso intuito é formar uma boiada nossa. Então assim, a gente voltou totalmente com outra mentalidade. Então hoje, eu dou até risada, sabe? Assim, é muito legal, é uma coisa muito leve para mim. Ir nos rodeios, às vezes acontecer assim, de média, de você não concordar, isso acabou pra gente, entendeu? Era algo que você, às vezes, ficava brava, te incomodava às vezes? Não, incomodava, porque assim, na verdade, o boi é como um filho, né? Você nunca vê o teu boi ruim. É igual a mãe que tem o filho feio, Isso, né? Mais ou menos essa mais ou história. menos assim. E aí, quando dava nota baixa, a gente ficava nervoso e falava às vezes coisas que não devia. E quando a gente voltou muito mais leve, sabe? Hoje a gente, é lógico, né? Que a gente quer ganhar, a gente quer ter uma boiada como a gente tinha, mas assim, de uma forma natural, deixando as coisas acontecerem. Porque eu acho que isso é você conquistar algo, né? Então eu acho que a gente está conquistando essa boiada. Eu vejo assim. Qual foi o momento mais feliz, o título mais importante desses anos lidando com os animais e torcendo? Qual foi o momento mais marcante para você? Eu acho que o Barretos de 2019, né? Porque era o sonho do Tércio, ele vinha ali há 2 anos querendo.
e ele ganhou. E eu vou te falar, mas assim, o momento mais marcante para mim foi esse desafio do Briga de Galo. Eu vivi uma emoção e uma alegria assim ao mesmo tempo que eu não consigo nem te explicar sem tamanho. Que é até um ponto que eu gostaria de tocar. Tem uma história por trás disso, né? A princípio era o Vingador que iria se Isso. apresentar. E de onde surgiu a ideia? Foi o Henrique que fez o contato com vocês? Foi uma proposta de vocês para o Henrique? Como que foi esse bastidor? Na verdade, foi uma ideia do Adriano Brosco, né? Ele veio com essa ideia assim, por quê? Todo ano era um touro aposentado, era um touro do momento, né? Contra um peão aposentado. Então ele falou, vamos pegar o touro aposentado contra um peão campeão do Barretos. E eles adoraram a proposta, né? E a gente também. E o Vingador está em plena forma. Agora ele já está bem, graças a Deus, você viu aí. E a gente ficou muito feliz com aquilo, né? Porque para a gente já era uma vitória levar o Vingador, sabe? Só da gente estar ali com o Vingador já era algo assim que nosso coração estava explodindo de alegria. Porque você ia participar de algo para ajudar outras pessoas, porque você ia levar um touro que você aposentou e que durante 3 anos você cuidou, então bons tratos e bem-estar, a gente ia provar isso, né? Então a gente estava assim radiante de alegria, né? De levar o Vingador. E o momento em que você recebe a notícia de que ele não pode participar do desafio, como que você recebeu essa notícia? Então, foi terrível, porque foi uma semana, foi 2 semanas, né? Uma semana antes do Barretos. E assim, o nosso chão se abriu, sabe? Sabe quando você sente cair no buraco sem fundo? Porque assim, como que a gente não vai levar o boi? Já tinha feito o vídeo, já tinha tudo preparado e aí nós tínhamos um coringa para o Barretos, que era o Briga de Galo. A gente acredita muito nesse touro, né? Ele é um touro renomado, ele é um touro forte, ele é um touro diferente. Então, assim, era a nossa cartada ali, né? Então vocês iriam utilizar o Briga na competição. Sim, nós iríamos. E na verdade, quando eu recebi a notícia, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: doa o Briga de Galo. Aí eu falei, meu Deus, é o melhor que eu tenho. Aí, na hora veio, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. E eu fiquei calada, né? E o Tércio sentou num sofá que a gente tem lá em casa, no cantinho dele lá, e ele passou a noite inteira naquele sofá. Só que antes, né, dele passar a noite, eu fui lá e falei para ele, eu falei assim, olha, a sua mãe teve essa doença, você sabe como que é. Eu acho que vai dar muita repercussão se a gente colocar um boi. Ele virou para mim e falou assim, o Briga de Galo. O mesmo sentimento que eu tive, ele também teve. E eu falei, Aí eu falei assim, mas a decisão é sua, claro. Mas eu não vejo o outro, porque ele é o nosso melhor. O Briga. Porque o Briga também, eu acho que você sabe disso, né, Rodrigo? Ele tem muitos fãs. Ele é um boi, eu não sei assim o porquê, mas ele é um boi muito aclamado. Então eu sabia que ia dar muito, ia repercutir positivamente. E fui deitar e ele ficou numa tristeza de dar dó a noite inteira. No outro dia ele levantou, ligou para o Adriano, falou, ó, oferece o Briga de Galo, né? E aí foi assim, de início, não vou negar, foi muito difícil, porque você doar aquilo que você tem de melhor, a gente tinha sim chances de ganhar ali em Barretos. Aí a gente deu boi, aí aquilo foi mudando, aquele sentimento foi mudando, foi transformando em muita alegria, muita.
Era uma coisa assim que, mesmo se a boiada não tivesse ali no Barretos, mas tivesse o desafio com briga, era algo... Aí eu entendi assim, não, eu comprei esse boi para isso, Deus já preparou para isso. E isso mudou tudo dentro da gente, né? A gente ficou muito empolgado com o desafio do Briga. E ele saiu lindo. A saída do Briga, para mim, eu nunca vou esquecer, nunca vai sair da minha memória, né? O Tércio me colocou lá atrás dos bretes ali, eu nunca tinha subido ali, né? E eu fiquei muito emocionada, porque realmente era para ser ele. E Barretos, para mim, esse ano, foi a resposta, assim, de... Às vezes a gente faz um plano e Deus faz outro, né? E quando você dá algo em prol do bem, né, em prol do amor, aquilo transforma muito mais teus sentimentos, né? Então, assim, foi um marco na minha vida, eu acredito que na vida do Tércio também. Foi muito importante pra gente aquele rodeio. Eu saí dali, assim, me sentindo vitoriosa, te confesso isso, né? Eu sei que teve a Cia que ganhou, até parabenizo tudo, mas assim, o nosso sentimento era de vitória, porque a gente venceu algo que é mais forte que a gente, que é a competitividade, né? Então, assim, a gente não pensou nisso, a gente realmente viu que a gente mudou. Não, nós não estamos no rodeio mais só para ganhar, só para ter título. Nós estamos aqui para fazer a diferença. E a saída dele, você acha que foi a coroação de tudo isso? Porque quando a gente olha nos dias que antecederam, os dias de competição, você pega e acontece o que aconteceu com o 007, aquilo ali, talvez vocês tenham se entristecido demais. Não com o touro, mas porque ninguém quer que aconteça o que aconteceu. Foi um acidente, foi uma fatalidade, o desempenho Foi. o dele. Tinha pulado muito bem no primeiro dia, um touro de confiança da companhia. Firme, né? Muito Touro firme. ele, vamos dizer, é um capitão, é um jogador de confiança de vocês. Aí quando vem tudo aquilo, talvez, como você disse, estava escrito, era para ser dessa forma, né? Exatamente. Quando aconteceu aquilo com o 007, eu entendi perfeitamente, porque aquilo iria acontecer de qualquer forma. E se o Briga tivesse ali, ou se ele não tivesse ali, depois que aconteceu aquilo com o 007, a gente sabia já que a gente estava fora da competição, de ganhar a competição. Então, assim, se a gente não tivesse dado o nosso melhor, se a gente tivesse retido o nosso melhor, a gente não ia ter esse prazer que a gente teve quando o Briga saiu e deu aquele espetáculo, porque para mim, assim, foi um espetáculo, né? Então, assim, isso foi muito importante pra gente, porque foi uma fatalidade, né? O boi... Aconteceu aquilo, graças a Deus a gente já recuperou o boi, ele já voltou, já pulou esse final de semana, tá muito bem, o que a gente agradece muito a Deus, porque a pessoa que não ia voltar, né? E é um touro pra gente muito importante, como você falou, é um touro firme, né? É um touro fiel. E aí você tem mais certeza que você fez o certo. Isso é bacana, até parabenizar vocês pela atitude. Acho que a gente tem um cara à frente desse projeto, que é o Henrique Prata, um cara que referência de ser humano, acho que para o Brasil, é um cara que serve de exemplo para todo mundo. Mas parabenizar vocês também por ter deixado, né, de usar uma peça fundamental para fazer o bem. E acho que todas as expectativas em cima do desafio para o Hospital de Amor correspondidas mais uma vez, e que saída, hein? Ia ajudar na média da boiada, hein? Ia, com certeza. Faz parte. Você falou de outro assunto muito importante, que é esse planejamento, essa estrutura e acreditar, às vezes, no animal. Quando você olha o 007 daquela forma, até entender o que aconteceu, que foi uma briga, se foi uma lesão, se ele não queria, isso aí passa muita coisa na cabeça. Mas aí quando chega aqui, como que funciona esse trabalho, essa mentalidade de vocês? Sei que não é só ele, a gente tem o tempo fechado, que foi um touro que foi adquirido lá naquela boiada, 2017, 2018, não me recordo certinho. Era um touro de ponta, era um dos carros-chefes da companhia. Aí veio um problema, uma lesão, e ele está até hoje aqui. Outros animais que passam pelo processo, a gente sabe que os animais eles têm esse contato, eles brigam,
Tem um que gosta de bater mais do que o outro, mas vocês entendendo tudo isso e dando uma estrutura para esses animais se recuperarem. Vale cada real investido? Como que é esse trabalho de vocês aqui dentro? Com certeza vale, porque assim, é uma causa que a gente ama. Eu amo, me apaixonei através do meu marido e eu acho assim, a gente tem que mudar a história, né, do rodeio, porque é muito fácil, como o Tércio fez no passado. Você vai lá, você compra tudo de melhor e acabou, você vai ser o melhor. Agora, você fazer algo diferente é outra coisa, você acreditar. Tem acontecido muito, eu recebo muita mensagem e eu faço questão, a maioria eu respondo. Às vezes as pessoas criticando, o boi não pulou bem. Mas assim, hoje o nosso intuito não é esse. A gente sabe que o boi não foi bem, mas a gente não vai desistir dele. A gente vai continuar procurando aonde a gente está errando, qual que é o ponto ali, porque nós vamos chegar, né? Que é o caso de alguns bois que já chegaram, né? Que não estavam... eu vou falar do Durango. O Durango é um boi que vem crescendo a cada rodeio. Eu falo pro Tércio e eu fico muito feliz, muito. Porque assim, a gente vai tentando, a gente vai fazendo tudo que você imaginar, sabe? Que exemplo, quando o 007 veio, a gente procurou 3 profissionais diferentes, né? E aí até faz a reunião ali, porque graças a Deus o Tércio e o Adriano também têm um entendimento muito bom, e eles optaram por X tratamento e já deu resultado, né? Então o boi já está bem, já está pulando. E assim, eu acho que, eu já falei isso uma vez, o tempo fechado, ele é a prova do amor do Tércio pelos animais. Porque ele é um boi que está aqui desde que eu cheguei, há quase 5 anos. E o Tércio trata ele da mesma maneira que ele trata os outros, né? O Nortão, é lógico, o Nortão é um boi, né, consagrado, e o Nortão é um boi que até hoje pede-se muita foto dele, as pessoas amam ele, mas ele está aqui, ele é tratado da mesma maneira, né? Então, assim, a gente tem sim esse projeto, hoje a gente está trabalhando assim de uma forma bem diferente. Então, assim, eu sei que o público, aos poucos, eles vão começar a entender a nossa jogada, a nossa estratégia. E é isso aí, a gente pegou vários touros que veio de uma pandemia, parados, né? Você sabe, foi um tempo muito difícil. Pegou touro assim de lugares diferentes, então até você acertar o touro demora. Mas aí é um desafio para nós, né? É aquele desafio muito gostoso. Porque você vai, eu vou te falar do comentário. Nós já tentamos tudo que você pensar. Não deu certo. Hoje a gente está com outra estratégia, né? Fazendo outra coisa para ver se a gente consegue recuperar o boi. Nós não vamos desistir dele, entendeu? Então, assim, isso é muito diferente de você ir lá, não, eu quero esse boi, tá pronto, pronto, comprei e... Agora, quando você compra um boi, exemplo, o escuridão, né, era um garrote, é um garrote, né, Tércio? E foi um boi que está muito bem, né, que está cada dia melhor. Então, assim, quando você vê isso, por quê? O porquê, tem um porquê. Tem, foi muito estudado, né? É lógico, o touro é bom, mas foi mais fácil de mexer. Mas é muito gratificante você conseguir mudar algo no touro. E eu acho que isso é possível. Então, assim, por isso que eu falo para você que hoje a gente mudou totalmente a mentalidade, nosso trabalho é outro. E eu acredito que com o tempo os fãs vão entender isso. E quando os fãs verem o comentário no rodeio pulando muito bem, eles vão falar, eles estavam certos, eles tinham razão. Só que a gente tem que descobrir o que é que está faltando para o boi. Nós vamos ter que descobrir, porque nós compramos o boi, né? Ele vem, às vezes acerta o sedem, às vezes não acerta, e vai do tempo, né? E com o tempo nós vamos descobrir. Outro boi que a gente comprou recentemente, o Mito,
né? Primeira vez que o mito saiu na nossa mão, ele não pulou bem. Agora, no último rodeio, ele foi muito bem. Então, assim, é muito legal isso. Ah, achou o ponto dele, chegamos, foi muito rápido. Poderia demorar muito tempo. Nossa, ele estava pulando muito bem, o que aconteceu? Aconteceu que mudou de pasto, aconteceu que mudou de trato, aconteceu que mudou o cedenheiro. Então, assim, tudo isso, o animal, ele precisa ser respeitado, né? Porque ele não é qualquer coisa ali. Uma máquina, né? Numa máquina, isso. Ele é um animal e ele tem também, eu acredito, o sentimento dele ali de chegar, de estar no meio dos outros touros, né? Eles têm isso de o animal que manda, né? Então tudo isso a gente tem que descobrir. E isso é um trabalho maravilhoso de se fazer. Eu acredito que a gente está no auge, assim, do trabalho que a gente sempre sonhou. Você fala que quando você cita todo esse trabalho com o tempo fechado, por exemplo, o dinheiro gasto nele nos 5 anos, você poderia ter reposto, descartado o touro e repor. Mas isso talvez seja uma prova de amor gigantesca. E quando você fala desse trabalho, me lembro aí de um ano em que o Real Madrid montou os Galácticos. Então comprou os melhores jogadores, mas eles não deram certo. O projeto do Real Madrid na época era buscar a Champions League, mas faltou algo. Talvez de trabalho, de bastidor, faltou isso. E eu acho que pelo que você está me passando, esse trabalho de base, essa juntar todos de capacidade, mas ter um trabalho ali de entender o momento de cada um, talvez seja o ponto onde que vocês querem mais acertar, né? Isso, hoje mesmo a gente teve uma reunião ali conversando, porque a gente não quer uma equipe, a gente quer um time, né? Então, assim, falar todo mundo a mesma linguagem, né? Desde, exemplo, os bois pularam muito bem no último rodeio e o Adriano colocou uma mensagem no grupo que eu achei linda. Olha, parabéns, né? Porque o 007 foi muito bem e isso daqui não começou aqui. Não foi eu que dei o sedem, foi vocês aí na fazenda que cuidaram dele, que deram o remédio, que fizeram tudo certinho, na hora certa, porque o Tércio é muito criterioso com isso, muito, muito. O remédio tem que ser dado na hora certa, não pode pular, sabe? Tem que ser tudo muito bem, ele é muito exigente. E a gente, é difícil montar uma equipe assim, que pense como a gente. Por quê? Porque a gente ama, né? A gente tem prazer em ter. E aí, às vezes, a pessoa não entende, porque ela é funcionário, né? Então, a gente está montando ainda essa equipe, está desenvolvendo. Eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto que você falou. Por quê? Porque a ideia minha e do Tércio, né, aquilo que a gente desenvolveu ali entre nós dois, é a nossa ideia. E eu te convencer de que ela é a melhor ideia é muito difícil. Porque às vezes a pessoa vai falar, exemplo, nós compramos agora um garrote. Mas por que comprou um garrote? Por que já não comprou um touro eirado, né, que fala? Por quê? Porque a gente quer trabalhar o garrote, a gente quer ter esse prazer, né? E não é todo mundo que entende. Então, assim, até você formar esse time, a gente tem conversado muito sobre isso, vai um tempo. Hoje vocês estão à frente dos negócios e vocês sempre estiveram à frente também da parte da boiada. Como conciliar isso? A gente sabe que é um hobby, mas é um hobby caro. E como não misturar as coisas, não ter que tirar daqui para colocar aí? Quem que segura mais? O Tércio é mais mão aberta, você que segura mais? Como que funciona quando acontece esses tipos de negociações que envolve sim um dinheiro significativo e fazer para uma coisa não começar a atrapalhar a outra? Em primeiro lugar, assim, a gente é o trabalho, né? Você estar à frente, você saber o que está acontecendo, você ter consciência do que é a tua empresa, do que a tua empresa está gerando, de como que está. Isso daí é o principal, né? Hoje eu não vou falar
quem é o mais mão aberta, porque assim, eu mudei muito minha mentalidade e recentemente o Tércio teve um problema de saúde, então eu penso assim, a gente podendo, né, ter, quando você não pode, mas quando você pode e você não realizar o teu sonho, não tem porquê. Porque às vezes as coisas passam assim em questão de segundo. Nós temos uma equipe muito boa aqui na fazenda, né? Que a gente tem o Adriano Brosco e o meu irmão Jorge. Eles têm total domínio e eles, assim, nós, eu e o Tércio e eles, estamos na mesma direção, na mesma linha de trabalho, a gente fala a mesma linguagem. Então, quando a gente não está aqui, eles estão. Então, é tudo muito bem cuidado. E a gente hoje está mais no Paraná, né, cuidando da nossa empresa. A nossa, hoje, né, você sabe, depois da pandemia tudo mudou muito. Então, assim, você trabalha muito por casa. Eu trabalho muito em casa, né, pelo computador, pelo telefone. Todos os dias. Eu estou aqui, mas eu estou sabendo tudo que está acontecendo lá. O Tércio está aqui, mas ele está sabendo tudo que está acontecendo lá. E tem momento que precisa da nossa presença lá, então a gente está lá. Então, assim, para não confundir, né, eu acho que é o trabalho da equipe, do financeiro, você tem que saber, né, o que é teu e o que é da empresa, né, e não misturar. Você fala da equipe de trabalho à frente dos touros, Adriano Brosco, que vocês praticamente foram resgatar, o Adriano se afastou um pouco, mas é um cara que vocês sempre confiaram, Demais. experiente. Uhum. Piolho, muita bagagem, muito conhecimento também na lida com os touros. Os outros meninos aqui também com funções importantes, mas tendo o Adriano à frente e o seu Isso. irmão que você citou, pessoa de confiança, pessoa que cuida Uhum. de outras partes. É. O quanto essa equipe é importante e o quanto essa equipe dá tranquilidade para vocês conseguirem fazer as duas coisas. O quanto eles são primordiais para a companhia e para que vocês possam também dar a devida atenção na empresa no Paraná. Total, total, né? A gente tem total confiança no Adriano. Então, assim, como hoje na reunião eu estava falando, o cajado hoje dos touros está na mão do Adriano. É lógico que o Adriano é uma pessoa que eu admiro muito, que eu admiro demais no Adriano, é porque ele nunca, em qualquer situação, ele passou por cima do Tércio, assim, né? Ele respeita muito a vontade do Tércio. Então, assim, a gente tem muita confiança. Meu irmão é meu irmão, né? Mas graças a Deus tem um trabalho muito sério aqui de gerenciar tudo. Então, quando a gente está lá, a gente está muito tranquilo, né? A gente sabe que aqui está sendo levado muito bem. Por quê? Às vezes as pessoas falam, não, mas lá que está, né, o seu dinheiro, ganha-pão, né? Cada um fala alguma coisa. Mas assim, aqui tem um investimento muito alto. Então a gente tem um investimento aqui que é lógico, aqui é muito importante para a gente. Mas a gente tem total confiança hoje nessa equipe que está aqui com a gente. Tem funcionários novos que estão aprendendo agora, mas os funcionários antigos são pessoas de nossa total confiança. Mas assim, até a gente chegar aqui demorou, não foi assim não. Foi difícil o começo, né? Mas hoje a gente está mais estruturado, né? Tanto aqui quanto lá no Paraná também. O momento mais triste que você teve? Acho que a perca de um animal, a perca de um título. Teve algum dia que você falou, nossa, que vontade de jogar tudo pro alto? Passou isso aí alguma vez na Passou. cabeça? Recentemente, quando a gente perdeu o Xangai, eu falei pro Tércio, eu não quero mais ir em rodeio, porque o Xangai era um boi que eu queria desde a outra boiada. Eu queria ele. Então, quando a gente adquiriu ele, nossa, para mim foi assim o máximo. E ele ficou doente, né? E o Adriano já sabia que o boi não ia resistir.
Mas eu tinha uma fé, assim, eu não queria, mesmo que o boi não pulasse, igual a gente tem o tempo fechado. Quando o Tércio chegou em casa e falou que ele morreu, eu tive assim, uma crise de choro, eu fiquei muito mal, muito mal. O Tércio tinha acabado recentemente, né, de passar por um problema de saúde. Tem momentos sim, né, por percas de animais, às vezes por problema com o funcionário, decepção, assim, sabe? Que você fala, poxa, eu não preciso passar por isso, né? Mas o amor que a gente tem acaba sendo maior, né? E ele vai ficar sempre guardado no meu coração. Então, assim, mas tem aqueles momentos de quando eu perdi também o Rei da Safra, foi um momento muito difícil. E eu acho assim que fora o rodeio, o que fez assim, o que girou uma chave na minha vida e na vida do Tércio, foi a perca do pai do Tércio. Foi um momento assim que o Tércio teve depressão e eu junto, né? Porque a gente, vocês sabem, a gente vive 24 horas junto. Então aquele momento ali foi um momento que a gente sofreu muito, sabe? E a chave virou, porque a gente viveu outras coisas e passou por alguns momentos que hoje, quando a gente está no rodeio, a gente vê as coisas completamente diferentes, sabe? Então, assim, aquele Tércio, aquela Rosana de 2019 não existe mais. Não existe mais por quê? Porque a gente passou por coisas que é você não ter uma nota que você quer, o que é, sabe, alguma... É muito pequeno diante do que a gente viveu com a perca do pai dele. Então, assim, hoje o rodeio é muito importante na nossa vida, porque o rodeio curou o Tércio da depressão. Ele ficou mais de um ano com depressão porque ele não esperava perder o pai. Foi uma coisa repentina. E eu também não esperava, eu achava que meu sogro ia viver ainda muitos anos, porque ele era muito saudável. E foi de repente. E aí a gente enfrentou muitas coisas com a perca dele. Então as outras coisas se tornam muito pequenas. Quando você passa por coisas maiores, por maldades mesmo, maldades verdadeiras, você vê que o rodeio é muito leve. Sabe? Você vê que você chega ali no rodeio e parece que você está sendo acolhido por todo mundo, sabe? É uma coisa muito assim, que eu não senti em 2019, sabe? Então assim, a gente teve um amadurecimento muito grande, só que por uma perca muito significativa. Então assim, hoje eu peço muito para Deus e eu tenho esse pensamento comigo, eu não quero sofrer para mim aprender, né? Porque é ruim. Mas infelizmente às vezes é necessário. Quando a gente voltou para o rodeio, a gente começou a viver de novo, sabe? A gente saiu daquele mundo ali, porque você sabe, o pai dele tinha uma empresa, né, grande. Então assim, aí começa, né, as disputas, as coisas, as maldades extremas do ser humano. E aí você vê que viver o teu hobby, viver aquilo que você ama, é a melhor coisa. Essa válvula de escape que é o rodeio trouxe muitos fãs para vocês. Como é lidar com esse carinho e como é lidar também com a crítica? Porque do mesmo jeito que essa quantidade de fãs, essa proximidade que as redes sociais permitiu de ter, você com pessoas que moram a 2.000 quilômetros, a 3.000 quilômetros, do mesmo jeito que ela proporcionou coisas boas, comentários positivos, vem os negativos também. Como é lidar com esses extremos? Eu não tenho nenhum problema com crítica, porque eu acredito assim, que eu também não concordo com muitas coisas, né? Eu acho que a crítica, ela é algo, exemplo, eu tenho um pensamento e você tem outro, a gente não precisa pensar igual. Então quando alguém vem e critica, na maioria das vezes eu dou risada, sabe? Eu leio assim, dou risada e penso, porque eu já tenho a resposta para a pessoa. Às vezes eu não respondo, às vezes eu respondo porque existe fãs que realmente se preocupa com a boiada, realmente se preocupa com o Tércio, comigo, e quer saber o que está acontecendo. Meu Deus, mas por que que o comentário não está indo bem? Tem que puxar mais o CD, tem que não sei o quê. E aí eu vou explicar, olha, calma,
a gente está fazendo um trabalho, como eu te contei agora, assim, assim, assim. Outro dia eu li para o Tércio algo, o Tércio fez eu escrever um texto para o moço, mas aí foi tão legal, porque aí ele foi respondendo, ele falou, ai, muito obrigado por vocês responder, porque eu estava muito preocupado com a boiada. Então, assim, e tem aquelas críticas maldosas, tem pessoas que, né, que não gostam mesmo, que tá ali só para te criticar. Aí para esses eu não ligo. Agora, pro carinho dos fãs, né, pro respeito dos fãs, como você falou. Ontem um fã nosso entrou na minha rede social e falou para mim, olha, eu vou para Rinópolis, 800 quilômetros, só para ver os touros de vocês, só para ver vocês. Então a gente sabe que a gente causa impacto assim na vida das pessoas e é muito grande isso, sabe? Tem tomado uma proporção muito grande. Recentemente a gente esteve num rodeio em Goiás, né, Terz? Em Goiás, as pessoas chegando assim para tirar foto, você vê que é um amor, é um carinho muito grande. Pompeia também é assim, o pessoal lá gosta muito do Tércio, então é uma responsabilidade, né? E a gente tem o que ter compreender que a gente precisa dar satisfação para o fã. Né? Então é muito importante essa conversa que eu estou tendo com você hoje e de te falar isso, que a gente vai chegar com os boi, que a gente está muito feliz, que é o que a gente quer realmente, é o trabalho que a gente está fazendo. Né? Então assim, foi uma escolha nossa e isso está nos trazendo muita alegria. E a gente tem esse comprometimento com os fãs porque eles fazem parte da nossa história, né? Eles são muito importantes, ali no Barretos mesmo. Até o Tércio ficou bravo porque a gente dava 3 passos. Ai, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. E ele, esse povo, né? Aí eu dei risada dele. Mas assim, a gente tem um respeito, eu acredito. Até eu respondi ontem algo, uma pessoa colocou assim, a mulher que fez do Tércio o maior tropeiro. Aí eu respondi, não, eu não fiz. Quando eu cheguei, o Tércio já era o maior. Eu só somei na vida dele. Porque ninguém muda a vida de ninguém. Né? Eu não acredito nisso. E o Tércio, tudo que ele fez, porque ele não foi só rodeio, não. Ele jogou futebol, ele cuidou muito tempo da empresa do pai, cuidou da segurança. Tudo que ele fez com excelência. Ele tem, isso é dele, sabe? Ele tem esse dom. Então, assim, eu acredito que eu vim para somar. Porque eu também tenho essa característica de ajudar, de me envolver. E eu me apaixonei pelo rodeio. Mas não que eu fiz isso na vida dele, eu não acredito. Eu acho que ele me mudou muito mais do que eu mudei ele. Rosana, muito obrigado mais uma vez. A partir de hoje, a gente vai começar as gravações, mostrar tudo isso que a gente pôde comentar. A gente vai mostrar isso em imagem, levar para os fãs do circuito, levar para os fãs do rodeio brasileiro. Eu gostaria muito de agradecer você mais uma vez por esse bate-papo. Em nome do rodeio, em nome do Circuito Oeste Primavera, obrigado a tudo que vocês fizeram e fazem pelo nosso esporte. O mundo do rodeio precisa de vocês e o Circuito Oeste Primavera, principalmente, conta muito com essa parceria que vem de anos e estaremos juntos na final da Senar em Avaré e com certeza também na grande disputa do CRP em Rinópolis, na grande final. Obrigado por tudo. Nós que agradecemos, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, né? Eu sei que foi um trabalho assim que vocês vieram construindo ao longo dos anos e hoje a gente vê o fruto, né? Tá um sucesso o campeonato, né? Uma mídia muito forte, tem muitos fãs e assim é muito legal isso para o rodeio, né? Muitas oportunidades esse ano. O campeão do Barreto saiu de lá, vocês merecem isso, porque eu tenho acompanhado de perto, eu converso muito isso com o Tércio. A maneira qual vocês amam o rodeio tem feito. Então, assim, a gente que parabeniza vocês, continue assim, não desista, porque eu sei que é muito difícil. Gente, vocês não têm noção o que eles passam. Mas é muito importante para o rodeio esse trabalho, principalmente essa mídia que vocês levam, né, para os fãs do rodeio. Isso aí é muito importante
Então vocês estão de parabéns. Mandar um abraço para o Rogério, né? Agradecer ele também. Obrigado.